Olá, voltando aqui a gravar os meus vídeos espirituais, tão somente para ajudar pessoas que gostariam de entender um pouco mais da nossa vida com Deus. Então hoje eu vou estar explicando muitas coisas, mas antes vamos fazer uma oração para que Deus venha abençoar. Pode ficar à vontade, vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Você pode orar tanto de joelho, no seu quarto, na sua casa, você pode orar num templo construído, onde você se sinta bem, onde você tem fé, porque não adianta nada você estar em um lugar onde você não tenha fé, entendeu? A fé sem obras, ela é morta. Então, vamos orar ao Senhor. Hoje vou estar orando sentada, né? Mas você pode orar de acordo com o que você achar melhor, tá bom? Vamos lá, fecha os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu entro neste momento na Tua presença. Eu entro neste momento no Teu santuário. Pai querido, Pai amado, em primeiro lugar, Senhor, lhe peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Se porventura, Senhor, eu pensei algo que não te agradou, se eu falei algo com a minha boca sem pensar, ó Jesus, que o Senhor venha me perdoar. Meu Deus, que o Senhor venha me dar forças, que o Senhor venha fazer de mim uma pessoa de Deus. Tira de mim as minhas vontades e coloque em mim o teu querer, Senhor. Deus querido, Deus amado, abençoa a tua palavra, que devemos meditar na tua palavra para que ela sirva, meu Pai, para nos abençoar a nossa vida aqui nesta terra. Pois assim eu te peço, Senhor, abençoa cada pessoa que está assistindo este vídeo. Pai, eu não sei o problema desta pessoa, Pai, mas o Senhor sabe o problema que ela está passando. E que o Senhor venha, Senhor, penetrar o teu poder, meu Pai. E venha, Senhor, arrancar toda tristeza, toda angústia. Pai, que o Senhor venha arrancar o medo, a insegurança. Pai, que o Senhor venha fazer essa pessoa forte, que o Senhor venha dar, meu Pai, para ela aquilo que ela precisa, Senhor. Derrama a tua saúde, derrama a tua prosperidade, derrama as tuas bênçãos, Pai. E arranca, Senhor, todo sofrimento, toda dor, que todo mal, Senhor, saia. Em nome do Senhor Jesus, sai. Todo mal sai. Em nome de Jesus. Receba a paz de Deus no seu coração. Receba a presença do Espírito Santo. Ore comigo. Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. O meu coração te pertence. A minha cabeça é do Senhor. Eu amo o Senhor Jesus. Querido Deus, faça morada no meu coração. Derrama o Espírito Santo na minha vida, Pai. Me faz uma pessoa paciente. Me faz uma pessoa nascida de Deus. Pois assim, Jesus, eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra seus olhos. Vamos dar aquele sorriso maravilhoso. Então, vamos começar aqui a nossa conversa espiritual. Gente, assim, eu não tô aqui com a Bíblia na mão,
certo? Mas você pode estar pesquisando na sua casa, vendo da onde veio o que eu estou falando, tá bom? E hoje, a conversa de hoje é como você ser uma pessoa nascida de Deus, nascida do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo, ele é só falar em línguas? Por quê? Falar em línguas de anjo, até o diabo também vai falar, certo? Isso não significa que eu ou você tenha o batismo no Espírito Santo. A gente tem que ir pelo começo. Primeiro, eu vou entregar minha vida a Jesus, vou me batizar nas águas, representa ali remissão dos pecados, né? Você vai deixar a sua velha criatura para trás, os seus velhos costumes para trás. E a partir de hoje, você vai nascer uma nova criatura, uma nova pessoa, uma pessoa de Deus. Gente, assim, o português é levado para várias formas. Eu não estou aqui para criticar ninguém e muitas pessoas também elas criticam porque a linguagem delas nem sempre vai ser igual à minha linguagem, tá bom? Tem pessoas que elas se aborrecem com pouca coisa. E é nas mínimas coisas que nós somos reprovados por Deus. Tem pessoas que não podem ser chamadas de criatura, porque elas acham que criatura é uma pessoa que não está ligada ao Criador. Aí fica aí a sua mentalidade, tá bom? Sim, eu falo sem maldade nenhuma. Eu sei quem eu sou. Senhor, eu sou uma pessoa de Deus. Então você tem que saber quem você é. A pessoa pode falar criatura, a pessoa pode falar o que ela quiser falar, mas você tem que ter a certeza no seu coração de quem você é. Por detrás das câmeras, quando você está sozinho na sua casa, quando você está na roda de amigos, quando você está no momento de uma situação difícil, aí você vai saber quem você é. E o Espírito Santo, gente, ele é assim. Você, né, tem um batismo com fogo, que é as provações, né? Eu falei agora do batismo das águas, que eu vou entregar minha vida a Jesus. Eu aceito o Senhor Jesus como único Salvador da minha vida, me batizo nas águas, ali eu deixo todo o passado para trás e vou viver com Deus. O que é viver com Deus? A partir de agora, eu não vou mais ser aquela pessoa do passado que andava com maus companhias, que fazia tudo que vinha na minha cabeça, eu ia lá e ia fazer. Não vou ser mais essa pessoa. A partir de hoje, eu vou ser uma pessoa de Deus que vai agradar a Deus. Eu vou me esforçar para agradar a Deus. Não vou mais ter as minhas amizades antigas, que poderia me levar para uma festa, poderia me levar para uma farra, poderia estar na roda dos mentirosos, dos falsos, dos escarnecedores, pessoas que não vai somar com a minha vida com Deus. Então eu deixo tudo isso aí para trás. E a partir de hoje eu vou vigiar minhas atitudes. Vou procurar ler uma Bíblia, vou procurar fazer uma oração. Então, a partir de hoje, eu vou ser aquela pessoa nascida de Deus. Buscar o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, é você perdoar quem te ofende, quem te entristeceu, quem falhou com você, quem aos seus olhos foi mal, certo? Tudo isso a gente tem que perdoar. Vou explicar para você por que o diabo se transformou no diabo. Ele estava junto com os anjos, certo? Deus confiava nele como confiava em todos os anjos. Mas por conta do orgulho, porque ele queria ser igual a Deus, por conta do inveja, do orgulho, ele acabou perdendo ali a salvação dele e se transformando no diabo. Gente, não sei se você está ouvindo, mas aqui onde eu moro tem muito esse barulho de grilo, mas não vai atrapalhar a nossa conversa.
Então, ele se transformou no diabo por causa disso. E ele levou com ele a terça parte dos anjos. Então, a gente não pode ser jamais uma pessoa orgulhosa. A gente tem que ter dentro do nosso coração a humildade, a obediência a Deus e reconhecer que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, que eu preciso de Jesus. Não é Deus que precisa de mim, não é Jesus que precisa de mim, é eu que preciso. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Sempre nós temos que colocar como se nós não fosse nada. Então, quando a gente vai buscar a Deus, Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo na minha vida. Sem ti eu não sou nada. Sem ti eu não sou ninguém. O Senhor é o meu ouro puro. É minha joia rara. O Deus a quem eu confio. O Deus a quem eu amo. O Senhor é tudo na minha vida, Senhor. Faça morada no meu coração. Ó Jesus, enche a minha alma da tua presença, que eu tenha salvação no Senhor, que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço. Então a gente tem que estar o quê? Expressando o nosso amor, o nosso amor. Ah, Mirislene, eu não consigo ter o Espírito Santo porque quando uma pessoa fala algo que eu não gostei, então eu fico de mal daquela pessoa. E aí isso tem me atrapalhado. Então o que você vai fazer? Você vai perdoar essa pessoa para que o Espírito Santo, a presença de Deus esteja dentro de você. Eu posso acordar um pouquinho mais cedo para falar com Deus, para pedir o Espírito Santo, então eu vou acordar um pouquinho mais cedo. Então, são essas pequenas coisas que faz toda a diferença. Você pode estar escutando aquele louvor que quando você escuta, não é que não, a presença de Deus não é você escutar uma situação, um filme triste e começar a chorar. Ou você vai escutar um louvor e vai começar a chorar. Isso aí não é o Espírito Santo, isso aí é uma emoção. Porque a letra da música está passando alguma coisa que você está ficando emotivo ou emotiva. Isso não é o Espírito Santo, isso é emoção. Pois para ter o Espírito Santo, você não precisa de música, você não precisa de nada, você só precisa de Jesus, porque é Ele que te batiza com o Espírito Santo. Ah, mas eu sou cheia de erros, sou cheia de pecado. Deus não vai olhar para o teu pecado se você pedir perdão a Ele, certo? Se você pede perdão, então o seu pecado ele é perdoado. Vá e não peques mais. Ele não condenou nem a Maria Madalena, ele não vai lhe condenar se você pedir perdão. O diabo não tem mais perdão, por isso que ele se transformou no diabo e ele tem ódio de nós, que nós temos acesso ao Pai, que é Deus, e nós temos o perdão de Deus. Se a gente pedir perdão a Ele, nós estamos perdoados. Já o diabo não tem mais perdão, entendeu? O lugar dele é no inferno. Nosso lugar é no reino de Deus, é na presença de Deus. É viver no mundo, não neste mundo material. Este mundo aqui não. A nossa vida não está nessa terra. A nossa vida está no reino de Deus, ao lado de Deus. Mas a gente só vai chegar no reino de Deus quando essa vida aqui acabar. E antes da gente ir para o reino de Deus, a gente tem que ser de Deus. Em oração, em clamor, procurando se afastar das coisas erradas, se apegando às coisas de Deus, vivendo a vida com Deus, né? Vivendo em comunhão com Deus. Espera aí, deixa eu ver se o que eu estou falando está abençoando ou se está amaldiçoando. Deixa eu ver aqui aonde estou errando. Você vai estar se observando. E quando a gente chegar perto de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, a gente saber que temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não sentir
ser mais e nem sentir inferior a ninguém, certo? Por quê? Porque este sol que brilha, ele brilha para todos, ele não brilha só para aquela pessoa que tem um nível superior, um nível médio, um nível baixo. O sol, ele brilha para todos, a palavra de Deus vem para todos. E, infelizmente, o dia mau também vem para todos, tá bom? E quando o dia mau chegou, ou chegará, ou já aconteceu, você tem que ter o Espírito Santo para que você venha ser forte, para que você venha ser inabalável, para que a tristeza não te vença, para que o problema não te vença, para que a dificuldade não te vença, para um momento difícil aos seus olhos não te vença, porque nenhuma provação Deus vai colocar na tua mão que tu não possa suportar, porque este Deus, ele é maravilhoso, esse Deus é muito grande. Ele conhece você, ele me conhece e ele conhece todas as coisas. E a nossa vida com Deus não vai ser fácil, não é fácil. Cada fase é uma fase. Vai chegar um momento que você vai querer largar tudo, que você não vai mais querer continuar. Mas aí o Espírito Santo vai te dar força, porque ele é o amor de Deus dentro do teu coração. Ele vai te dar força. Então a lágrima, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então vai chegar a hora que você vai sorrir, vai chegar a hora que você vai ser muito abençoado pelo Deus que tem te sustentado, entendeu? Então assim, temos que ter essa vida com Deus. Então, eu queria que você fizesse agora esta oração comigo. A gente vai pedir o Espírito Santo, certo? Quando você puder, você vai escolher um louvor que fala da presença de Deus e vai meditar nele. Peça a Deus para falar ao seu coração, tá certo? Então hoje o vídeo é uma oração, né? E a gente entender o motivo de muitas coisas. Então o Espírito Santo, ele é várias formas de conhecimento, de profecia, certo? De línguas estranhas, mas não quer dizer, eu não falo em línguas estranhas, eu não tenho o Espírito Santo. Não quer dizer isso. Porque quando a pessoa fala em línguas estranhas, ela fala para se avivar. Que as línguas estranhas, ela quer falar o quê? Jesus, eu te amo, meu Deus, eu te amo. É isso que ela está expressando para Deus. Só que em outro tipo de linguagem, que Deus, ele pode estar ali, no momento que você está louvando, muitas e muitas horas louvando, muitas horas sintonizando o seu pensamento só em Deus, sua voz pode dar um tremor, o louvor, você já pode sentir a mudança do seu paladar e você falar umas palavrinhas que é diferente do normal. Mas não se apegue a isso, por quê? Porque até o diabo, quando ele se transformou no diabo, que ele teve orgulho, que nós não podemos ter o orgulho, ele se transformou no diabo, então ele fala em línguas, ele imita a linguagem. Só que assim, há uma diferença. Uma pessoa que tem o Espírito Santo e uma pessoa que tem o Espírito enganador. Quando uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela fala, ela queima o diabo, ele fica com ódio dela. Quando uma pessoa que está com o Espírito enganador fala, o diabo ri da cara dela. Por quê? Porque ele conhece. Jesus me conhece, o diabo também. Ele sabe o que eu sou. Se eu sou de Deus, se eu sou o trigo, se eu sou o joio, tá bom? Na hora da colheita, que Jesus vem arrebatar a igreja, vai saber quem é quem. Então, assim, há essa diferença. Quem vai saber é você mesmo, certo? Você mesmo vai saber. Então, assim, tem algo te atrapalhando de teu Espírito Santo? Vai lá e resolve. Eu conheço
e sei de muitas coisas que já aconteceu num círculo de amizade, por exemplo, né? Às vezes a pessoa não fala com as pessoas mais próximas que estão ali por conta de uma chateação, por conta de um desentendimento, por conta que não aprendeu a perdoar e aquilo dali está atrapalhando a pessoa de receber a presença de Deus. Perdoe as pessoas a quem te fez mal. De alguma maneira essa pessoa te fez mal, perdoe. Agora eu não vou dizer vá para a casa daquela pessoa, fique direto perto daquela pessoa, porque nós fazemos a nossa parte, certo? A nossa parte é não ter raiva daquela pessoa e a gente viver com a nossa vida com Deus. Pronto, essa é a nossa parte, é essa. Então fica aí essa mensagem para você, para nós aprendermos a cada dia pedir o Espírito Santo. E aí você vai pesquisar na Bíblia o que é o Espírito Santo, quais são os dons do Espírito Santo. Além dos 9 dons que eu já falei, ele tem um restante, que é o que eu acabei de falar aqui, o de conhecimento, o de profecia, o de línguas estranhas, tá? E é tantos outros de revelação, tá bom? Então assim, Deus, ele é perfeito e ele, na sua graça, na sua bondade, ele tem falado com seus escolhidos através do Espírito Santo. É importante nós termos a presença de Deus. E você pode fazer algum tipo de sacrifício para ter o Espírito Santo, tipo acordar de madrugada para falar com Deus, né? Abre um jejum de 1 hora. Se você não aguenta fazer de 3 horas, se você não aguenta fazer de 6 horas, eu vou explicar. Acordou 6 da manhã, Senhor, eu abro esse jejum em favor da minha vida espiritual para que eu receba o Espírito Santo. 12:00 você entrega. Isso é o jejum máximo que você pode fazer pelo Espírito Santo. Ai, Mirislene, eu não consigo fazer esse jejum porque eu já fico morrendo de fome. Tudo bem, tudo bem. Se você conseguir ser fiel a Deus em 3 horinhas de jejum, 1 hora de jejum, já é o quê? Uma bênção. Agora o que não pode é esquecer. Se você fazer esse primeiro de 6 horas da manhã até 12:00 e entrega 12:00, você pode dizer que ele é um jejum parcial, que você pode estar tomando um pouquinho de água, não exagerando a garrafa toda de água, mais um pouquinho de água e sempre dizendo, Senhor, abençoa o meu jejum, meu Pai, esse jejum é pela minha vida espiritual, porque eu preciso aprender a ser uma pessoa de Deus, porque eu quero nascer de Deus, porque eu quero o Espírito Santo na minha vida, até o horário 12 horas. Aí chegou 12 horas, eu entrego, espero 15 minutinhos ou 20 e vou me alimentar. Caso contrário, eu não consiga fazer esse jejum, você pode fazer de 1 hora. Você abre 6, entrega 7, tá bom? Você abre 7, entrega 8. E assim você vai vencendo, e você vai recebendo a paz, a alegria, o amor de Deus. A cada dia que passar, você vai se tornando uma pessoa forte. Você pode estar escolhendo 3 dias da semana para fazer esse jejum de 1 hora, pelo aquilo que você quer. A não ser que você não esteja apressado para receber aquilo que você quer e que você não está querendo demonstrar seu amor. E aquilo que você quer agora não é tão importante. Então, isso é apenas uma opinião, certo? Faça se você puder e se você quiser. Então, hoje a gente vai encerrar o vídeo fazendo esta última oração com vocês, tá bom? Então, eu queria que você agora fechasse os olhos. Vamos fechar os olhos. Vamos pensar em Deus. Se esqueça de tudo. Se esqueça dos seus problemas, se esqueça das suas preocupações.
Esvazie sua mente de tudo, de tudo, de tudo. Se imagine sozinho com Deus. Se imagine sozinho com Deus. E você vai falar aquilo que está aí dentro do teu coração. O que você gostaria de falar? Deus, ele já te conhece, Deus, ele já sabe tudo. Antes de você falar, ele já sabe, mas ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você dizer que precisa dele. Então, fale com Deus. Fale para Deus tudo aquilo que está no teu coração. Fale para Deus. Peça para que esse Deus venha te ajudar. E ele vai te ajudar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada uma das pessoas. Pai querido, Pai amado, não é fácil a gente viver nesta terra, Pai. Quantas vezes nós decepcionamos com tantas pessoas. Quantas vezes, Pai, nós se sentimos fracos, sem mais forças para nada. Quantas vezes, Pai, e ali o Senhor Deus nos sustentou, o Senhor Deus nos alegrou, nos renovou. E eu oro ao Senhor nessa hora, Pai, que o Senhor venha cuidar desta pessoa, Senhor. Ó Jesus Cristo, dá força para essa pessoa continuar. Coloca, meu Pai, ali uma fé inabalável. Ó Jesus, faça essa pessoa vencer, meu Deus. Tira do meio tudo aquilo que tem atrapalhado essa pessoa de ser uma pessoa forte, uma pessoa determinada, uma pessoa, meu Deus, de atitude. Ó Senhor, toma a frente, toma a direção, mostra para essa pessoa como ela deve agir, o que ela deve fazer. Que o teu Espírito Santo venha orientá-la, que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha conduzi-la às bênçãos do Senhor. Pois assim, Jesus, eu te peço, e desde já eu lhe agradeço. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado, seja abençoada, abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, gente, assim, que Deus abençoe cada um de vocês, certo? E é isso aí.